Boa noite. Boa noite para todos. Mais uma vez, boa noite. Isso, gostei de ver. Antes da gente falar do tema, e aí agradecendo já a casa a oportunidade de falar desse tema, da alegria, uma das emoções humanas, uma das famílias de emoções. Eu vou convidar vocês antes da reflexão de hoje para parar e para prestar atenção no corpo de vocês. Como é que está o corpo de vocês, as sensações do corpo. Alguns podem ter chegado do trabalho, estar com um soninho, outros de repente tiveram que correr bastante para chegar até a casa, ainda estão acelerados. Como é que está o corpo de vocês nesse momento? Vão percebendo, porque vai ser importante. Agora, vou pedir para vocês levantarem rapidamente. Vamos, quem está no salão, no fundo, perto da cantina. Agora é só seguir aquilo que eu vou cantando para vocês. E isso tem um porquê para o nosso tema de hoje. Se és feliz, quero ver você bater os pés. Se és feliz, quero te ver bater os pés. Se és feliz, pra eu poder acreditar. Se és feliz, quero te ver bater os pés. Bater os pés. Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Se és feliz, pra eu poder acreditar. Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Bater os pés, bater as mãos. Se és feliz, quero te ver assoviar. Se és feliz, quero te ver assoviar. Se és feliz, pra eu poder acreditar. Se és feliz, quero te ver assoviar. Bater os pés, bater as mãos. Assobiar. Se és feliz, quero te ver a gargalhar. Se és feliz, quero te ver a gargalhar. Se és feliz, pra eu poder acreditar. Se és feliz, quero te ver a gargalhar. Bater os pés, bater as mãos. Assobiar, a gargalhar. Se és feliz, quero te ver mandar um beijo. Se és feliz, quero te ver mandar um beijo. Se és feliz, pra eu poder acreditar. Se és feliz, quero te ver mandar um beijo. Bater as mãos, bater os pés, a gargalhar, assobiar, mandar um beijo. Se és feliz, quero ver cosquinha do vizinho. Se és feliz, quero ver cosquinha do vizinho. Se és feliz, pra eu poder acreditar. Se és feliz, quero ver cosquinha do vizinho. Bater os pés, bater as mãos, assobiar, a gargalhar, mandar um beijo, costinha do vizinho. Se és feliz, quero ver aquele abraço. Se és feliz, quero ver aquele abraço. Se és feliz, pra eu poder acreditar. Se és feliz, quero ver aquele abraço. Bater os pés, bater as mãos, assobiar, a gargalhar, dar um beijo, cosquinha do vizinho, aquele abraço, grande abraço, grande abraço, podem sentar. Agora eu pergunto para vocês. Tem gente que deu até calor, estava sentindo frio, está sentindo calor. Começa a perceber como é que está o seu corpo nesse momento. É diferente de como estava antes? A sensação, seja na pele, seja internamente, a vibração que você sente agora é diferente? Pois é. Então a gente acabou de perceber na prática o efeito de uma das emoções humanas muito importante para o detox mental, emocional, que é a alegria. A alegria é essa emoção que expande, ela nos expande em direção à vida, em direção a Deus, em direção às coisas boas, e então nós nos tornamos naturalmente, temos a tendência a nos aproximar mais uns dos outros. A alegria tem esse efeito.
Então vocês podem perceber no corpo de vocês a grande diferença, o benefício da alegria. E esse é o nosso tema de hoje, né? Como é que é entendido a alegria? E aí a gente tem a projeção, Jesus e a alegria de viver. É um tema para mim muito especial. Quando o Christian pediu para que eu pudesse escolher o tema, eu pensei um pouco e eu lembrei de quantos jovens, né? Eu sou coordenador de juventude e eu às vezes acompanho, né, uma carta ou outra de alguém que tirou a própria vida, né? Desencarnou, um estudante da VJ de engenharia lá do Fundão, que recentemente no grupo do WhatsApp o pessoal do trabalho falou: mais um jovem que desencarna pela via do suicídio. Então eu pensei em falar sobre suicídio hoje, mas eu achei que melhor é refletir sobre a alegria. Como é que a gente produz alegria? Como é que a gente pode transmitir alegria? É possível? O que vocês acham? É possível a nossa alegria contagiar com os outros? Então, como é que se faz isso? Alguém vocês já estão fazendo os seus exercícios de alegria de forma a contagiar quem está ao seu redor? Então vamos refletir sobre esse e outros assuntos pertinentes ao tema Jesus e a alegria de viver. Então temos, hoje nós vamos refletir sobre, e aí tem essa frase do Paulo, né, aos Filipenses: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Então quando a gente fez aqui essa dinâmica, né, de levantar, a gente agiu, porque às vezes a gente acha que a gente é confinado com emoção. Tem pessoas que acham que estão confinadas à tristeza, quando na verdade a tristeza ela deprime o corpo, e o corpo também, quando entra em ação, ela acaba modificando a própria fisiologia e mudando a forma de pensar da pessoa. É uma via de mão dupla. Então, se eu não só penso positivo, mas se eu também busco agir, buscar ajuda, buscar os recursos que a medicina tem, que a casa espírita oferece, eu consigo também movimentar este corpo físico para que ele responda, pois ele é uma máquina. Ele é uma máquina que é tão fidedigna ao nosso pensar que, se você pensa em doença, a doença se concretiza no plano físico. E se você pensa na alegria e na proteção divina, ela também ela catalisa a cura do corpo físico. Então a gente vai pensar na alegria. É sinônimo de felicidade? Então a alegria e felicidade, sempre quando a gente fala em uma, a gente acaba esbarrando na outra. Como definimos a alegria? É um estágio ou uma condição? O que pode roubar a nossa alegria? O que rouba a nossa alegria? O que está roubando a sua alegria? Você está muito bem, você acordou achando que hoje eu acordei com o pé certo e o meu dia ninguém vai bagunçar com o dia de hoje. Só que aí às vezes é o trânsito, é o estresse, é a correria de prazo, então a gente esquece muitas das vezes da intenção inicial quando a gente acorda. E aí a gente acaba, muitas das vezes, tendo a nossa alegria furtada. E aí, o que Jesus pode nos ensinar sobre a alegria mais permanente, né? A alegria não transitória, mas aquela contínua que vai crescendo dentro da gente. Existe uma fórmula para produzir alegria apesar das adversidades? O que vocês acham? Existe uma fórmula? Tem? Então vamos lá, vamos seguindo com as reflexões da noite. Então, quem se emociona antes, vamos introduzindo o tema. Quero que vocês pensem em quem se emociona, o que se emociona, é o corpo ou o espírito? Os dois, o espírito para uns. Quem acha que é espírito, que quem se emociona é o espírito, levanta a mão. Quem acha que é o corpo? Quem acha que é os dois? Então, fazendo nossa reflexão, o que anima o corpo físico é o princípio inteligente que ali habita. Ou seja, nós somos princípios inteligentes. Só que nós já estamos num degrau acima dos nossos irmãos de caminhada, os animais, as plantas também
contém o princípio inteligente que ali habita e faz o estágio naquele reino da natureza. Então, sem aquele princípio inteligente, aquele corpo físico, aquele corpo que estaria ali, seria apenas um amontoado de células inertes. Ou seja, o que promove o crescimento, até mesmo biológico, a manutenção das funções vitais, é o princípio inteligente através do fluido vital, né, que acaba ligando o espírito ao princípio inteligente àquele corpo físico. Então a resposta, por mais que seja o espírito no processo de se emocionar, ele, na verdade, ele só consegue exprimir a emoção também se o corpo assim permite. Existem pessoas que têm dificuldade de sentir alegria por causa de um problema, talvez na química nervosa, o sistema nervoso talvez não tenha receptores para dopamina, para outros neurotransmissores tão importantes para que haja alegria. Então o corpo físico, ele interfere muitas das vezes no processo do espírito, da alegria que pode sentir, mas o que anima a vida como um todo, em todas as suas emoções, é o princípio inteligente que ali está contido. E nós que animamos esse corpo físico, que se mexe conforme a nossa vontade. E aí é tão rápido, eu fecho a mão, ou seja, eu enquanto princípio inteligente, eu ordeno pelo meu pensamento mexer, né, os dedos, as mãos. Isso é muito rápido, a gente não pensa nisso. Como que a criação divina, ela é tão magnífica, a ponto de a gente nem pensar nesse tipo de interação com o ambiente. E quem tem sentimentos é o corpo e o espírito. Aí a gente vê que sentimento, espírito, que também sofre impacto do corpo físico, que sofre impacto do meio. E aí a gente se pergunta, né, será que a alegria, sendo uma emoção, ela é apenas uma resposta ao meio, ou nós produzimos alegria independente das circunstâncias? Vamos refletindo, seguindo mais à frente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8, existe essa passagem interessante que os Espíritos nos relacionam, de que em sua origem o homem só tem instintos, ou seja, ele foi criado simples e ignorante. Ou seja, às vezes a gente acha que os anjos, né, muitos, quando ingressam ao Espiritismo, começam a compreender que na visão da doutrina espírita, os anjos nada mais são que espíritos que galgaram uma série de experiências que eram imperfeitos como nós e chegaram até esse grau de depuração interior. Então, só que nós, no início dessa caminhada, quando Deus nos cria, nós na origem somos simples e ignorantes e temos apenas instintos, não existe vida intelectiva. Depois, quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Ou seja, a gente tem um mundo de sensações, comer essas necessidades básicas, de comer, a questão do sexo, da procriação, da sobrevivência, muito ligado ainda aos instintos, e muito ligado à posse, a questão dos filhos, né? Era uma coisa muito fechada, não existia essa ideia fraterna, de amigo, realmente era muito restrito. E quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então aqui que eu queria chegar, nessa reflexão, quando instruído e depurado, tem sentimentos. E aí a gente vai refletir a diferença entre emoção e sentimento. A emoção, ela é uma resposta, muitas das vezes é uma resposta inconsciente ao meio, né? Ela tem essa questão, por exemplo, algo me surpreendeu, alguém me trouxe algo que eu gosto, de repente o jovem que recebe um videogame novo, ele não esperava, ele fica com um movimento súbito
né, ali de alegria, uma resposta a algo, algum elemento diferente que acaba trazendo prazer. O sentimento é o significado que eu dou para a emoção. Então, se eu atribuo, é a observação da sua própria emoção. Ou seja, por isso que a gente, quando pensa em emoção, alegria e felicidade, a alegria, ela tem um pico de estímulo ao corpo físico que faz com que a gente queira entrar em movimento, no ato. E é um processo inconsciente. A gente muitas vezes nem sabe por que está feliz e nem sabe como ligar essa chave da alegria. A felicidade é como eu interpreto como eu dou significado às minhas emoções. E aqui, a alegria, segundo a psicologia, tem a psicóloga Maria de Fátima, do Instituto Luz, e ela trouxe a emoção da alegria, que é uma emoção de expansão após uma conquista. É desfrutar a vida com prazer e compartilhar com amigos, parentes, entes queridos. Tendência à aproximação física, toques, abraços, afagos. Quem aqui, quando está aborrecido, chega alguém querendo abraçar, já quer dar um sacode, chega para lá, né? Que saco, menino, você fica querendo me abraçar toda hora, estou querendo fazer as coisas em casa, quero fazer, lavar lá, e fica toda hora chegando, me abraçando. Quem nunca teve essa reação, né? Ou seja, a pessoa está ali, ou meio brava, ou mesmo triste. O que é mais comum? Você ver uma pessoa triste se isolar ou se aproximar das pessoas e ficar conversando? A tristeza, a pessoa faz um movimento de se isolar, né? Ela fica isolada. E algumas pessoas estão tão viciadas nesse clima emocional que elas já não conseguem mais fazer esse movimento oposto de sair daquela emoção e poder realmente voltar à normalidade dos seus relacionamentos. E a gente tem que estar muito de olho nisso, porque às vezes a gente olha a vida só com nossa ótica. Quando a gente olha um jovem, por exemplo, que está dando sinais de que está triste, está ficando deprimido, às vezes a gente, no paradigma da nossa própria alegria, às vezes a gente acha que pode ser besteira, que vai passar, mas isso no nosso paradigma, será que a gente está conseguindo também ter uma alegria que vai em direção ao irmão e ver aquela necessidade que tem? Será que a gente, dentro de casa, a gente vive só uma alegria só pra gente e não compartilha com o outro, não faz o movimento de proximidade? Teve uma vez, eu lembro de uma Comerge, que um dos jovens estava isolado, um dos jovens do evento, não era daqui da mocidade, mas é o jovem, no evento também acaba sendo esse sentimento, né, de cuidado com esse jovem também. E aí eu me aproximei, o que está vendo? Não quero ficar com outras pessoas, e ele tinha um perfil realmente muito fechado. Aí eu falei para ele assim: olha, eu sei mais ou menos o que você sente, vê se é isso. Você muitas das vezes fica ansioso por não sentir que nem as outras pessoas. Você muitas das vezes fica se cobrando de parecer uma alegria que os outros, né, aparentam ter, e você não consegue fazer aquilo, isso gera culpa em você. E que é muito mais fácil para você ficar não dando tanta explicação de como você sente, ficando mais do seu lado do que estando com outras pessoas. É isso? Ele falou, é exatamente isso. Então eu vou te dar uma dica, né? Que você pode estar perto de outras pessoas sem precisar ficar falando muito de si, mas fique perto, apenas perto, esteja perto de outros jovens, escutando o que eles estão falando. Assim você também está participando, também é você com os outros, é você conosco. E assim a gente começa a respeitar o outro nas suas experiências de descoberta da alegria, sem querer impor uma conduta
de fora para dentro de alegria, né? Ou seja, de querer forçar uma alegria que o outro no seu processo não consegue produzir. Foi muito interessante que depois eu vi o jovem ali com outros jovens assim, ouvindo, realmente fazendo isso, e depois acabou que ele foi interagindo naturalmente com os outros. Então, o Carl Rogers, ele é um psicólogo que ele traz uma ideia muito interessante da tendência atualizante, que é inclusive o tema central de todo o trabalho do CVV, do Centro de Valorização da Vida, que trabalha em apoio à prevenção do suicídio. E fala que a teoria da tendência atualizante, ela diz que se você tirar as ameaças de perto, o que está te ameaçando, você naturalmente vai ter esse movimento de alegria com a vida, esse movimento de abertura para amizades, para realizações. Então é muito importante a gente pensar que na dinâmica, que as emoções de tristeza são boas. A tristeza, ela indica para você que você perdeu algo está o luto de alguma coisa. Só que o problema é quando você fica nesse período de muito tempo de luto, você começa a criar um padrão que acaba sendo difícil de sair. Então, como fazer com que a gente possa ir e falar e tirar essas ameaças das pessoas que estão à nossa volta, que estão fechadas e precisando descobrir essa emoção. E aí, as facetas da alegria, que são justamente os sentimentos, porque cada grupo de emoções, cada família de emoções, ela reúne uma série de outras emoções secundárias ou sentimentos com base nas suas reflexões sobre o que você está, a sensação que você está tendo no momento. Eu estou alegre, mas eu estou alegre, contente, essa alegria é o que? Confiança, é felicidade, que é uma alegria que se esparge, fica mais tendo por mais tempo. Alegria, quando a gente fala da alegria intensa, ela é súbita. A gente fica um pouco na euforia e depois abaixa um pouco. Estou animado, interessado, deslumbrado, otimista, aliviado, eufórico, espirituoso, numa boa. E aí, por que a gente traz felicidade também? A felicidade, ela faz parte desse grupo, dessa família da alegria. E aí, a felicidade, na filosofia, Aristóteles, ele tinha a compreensão de que a felicidade é o maior desejo dos seres humanos. E tem a ver com o cultivo de boas virtudes, ou seja, busque ser uma pessoa boa, sentir no bem, fazer o bem, que você naturalmente vai se habilitar a ser o candidato dessa felicidade. Epicuro, ele dizia que o equilíbrio e a temperança davam origem à felicidade. Ou seja, não é uma questão de ter, porque nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Então, quando a gente começa a não criar tanta expectativa de como a vida deveria ser, isso abaixa a nossa energia de ansiedade e aí a gente acaba entrando no equilíbrio, que já promove a felicidade. Nietzsche, ele já não concordava com essas duas ideias anteriores não. Sobre a questão de moral, ele tinha um pensamento diferente. Ele tinha mais uma ligação com a questão do fazer social, né? A felicidade é força vital, o espírito de luta contra todos os obstáculos que restringem a liberdade e a autoafirmação. Ser feliz é ser capaz de provar dessa força vital através da superação de dificuldades e criando formas diferentes de viver. E Spinoza, por fim, ele falava que a alegria é um afeto pela qual a potência de agir do corpo é aumentada ou estimulada. Então, Spinoza e Nietzsche tinham uma visão mais material da alegria. Eles não tinham uma visão aproximada da divindade, de Deus. Era uma questão do homem a descobrir-se potente para realizar a própria vida. E sendo que
Aristóteles e Epicuro, eles tinham uma visão mais relacionada às virtudes, mais se aproxima da proposta do Mestre Jesus, que é justamente não fazer ao outro aquilo que você não quer que seja feito com você. E muitos problemas seriam diminuídos se a gente observasse isso, ou seja, a prática, a reforma íntima, a transformação das virtudes. E aí, a fórmula, né? Fórmula da alegria, fórmula da felicidade. E aí, aqui na palestra, eu estou trabalhando os dois como um grupo similar, né, de sensações e sentimentos. Do Livro dos Espíritos, na questão 922, nós temos a reflexão. É perguntado aos espíritos se não existe nenhum critério para que possamos definir o que é felicidade na Terra. Porque os espíritos falam assim, que a felicidade plena não é desse mundo, que a felicidade ela não está contingenciada à questão material, mas aí Kardec lança essa pergunta: qual o critério na Terra, na prática, de felicidade na Terra? O que é? Como é que a gente pode ter um critério? E aí os espíritos falam que, então vamos acompanhando a fórmula. A felicidade na Terra é igual a posse do necessário, mais consciência tranquila, mais fé no futuro. Ou seja, em relação à vida material, a felicidade tem a ver com a posse do necessário, a vida material. E com relação à vida moral, a felicidade tem a ver com consciência tranquila e com fé no futuro. Então a gente traz uma questão para a gente refletir. A gente vai começar a pensar nisso. Posse do necessário, por exemplo, quando a gente fala que a felicidade ou a alegria é a posse do necessário, isso quer dizer que os Espíritos falaram para a gente viver no deserto com uma muda de roupa? O que é necessário? Alguém? Qual é o necessário de cada um? Casa, comida, trabalho, amor. O que mais? Saúde. E posse. Posse, eu preciso, para ser feliz, eu preciso de uma casinha. Como eu conseguir a minha casa para conseguir. E aí eu tenho aquele surto de alegria. Mas essa alegria, ela permanece ou ela vai se espargindo com o tempo, o passar do tempo? Vai, né? Então a grande reflexão da noite é pensar qual é a fonte da nossa alegria. Será que pende mais para o lado, eu vou pedir exibição, pende mais, a nossa alegria hoje, ela está mais voltada à questão da posse do que da vida moral? Ou de repente a gente vive como se não fosse achar que o futuro não existe? Ou seja, eu sei que a doutrina espírita fala de reencarnação, fala que as suas dores hoje receberão consolação, talvez nessa vida ou na vida futura. Ou seja, nenhuma dor nossa é em vão. Então é importante nós refletirmos o que é preponderante na nossa vida. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência material e não seres materiais tendo experiência em questões espirituais, ou seja, nós transcendemos a essa reencarnação. E essa fórmula, ela nos coloca justamente, a felicidade na Terra. Se eu tiver o necessário, estou conseguindo me alimentar, e a gente vai ver no Pão de Francisco muitos ali que só tem uma refeição, mas mesmo esse irmão que passou o dia todo com o estômago vazio, sem um lugar direito para dormir, ele traz às vezes um sorriso, uma mensagem de positividade que nós talvez
nas nossas posses, nós ainda não descobrimos essa alegria que faz o irmão brilhar o olho. Então a gente percebe que existem duas coisas: a alegria da euforia do momento, de algo que eu recebo, que eu sei que me alegra naquele momento, que se esparge e vai embora, porque é uma questão química. Não é possível você ter essa alegria full time, ou seja, é uma questão química mesmo, né? Tem uma hora que você volta a uma normalidade e aí vai sentindo outras emoções, a tristeza, a raiva, o amor. Mas o que nós trazemos de reflexão aqui, quando a gente fala da vida moral, a felicidade, a alegria que os Espíritos nos falam, ela não é uma alegria vinculada às coisas, ao ter, porque em relação ao posto necessário, a alegria vem e vai embora. Agora, a alegria do Espírito, ela mais se aproxima com o nosso entendimento de felicidade, algo que é mais tênue, calmo, e que vai e não termina, que vai crescendo conforme as nossas meditações vão se seguindo, conforme nosso entendimento das máximas do Cristo, que veio para aumentar os nossos níveis de alegria, de felicidade. Já falamos, então, a alegria é uma percepção ampliada do valor da vida. É por isso que quem tira, ou acha que tira a própria vida, né, vai nesse intuito, ele não tem uma percepção do valor da vida. Pouca coisa acaba animando o indivíduo com algo prazeroso. Então, como ele não vê, ele não consegue enxergar nenhuma fonte de alegria na sua vida, ele acha que é melhor então deixar esse planeta antes do prazo divino. E quando a gente fala percepção ampliada do valor da vida, o valor da vida, valor é tudo que é importante para você. Agora, como é que a gente vai compreender um jovem da engenharia, né? Se a gente olha no primeiro momento, que pode ter uma certa condição, e aí o valor, o que é importante para ele não começou a não perceber nada de mais importante para ele. Chegou no momento em que ele não conseguia perceber a alegria na família, não conseguia perceber a alegria no curso de graduação que ele escolheu para ele não conseguiu mais perceber nem a alegria de um alimento, na alegria de uma festa com outros amigos. Ele não sente mais alegria, nada mais deixou de ser importante para ele. Ou seja, o fio de vida. E aí a gente fala da família, que é algo tão forte na vida de uma pessoa. E aí você vê a constelação familiar, fala como é que é importante a nossa família, a gente reconhecer os nossos familiares, a gente reconhecer mesmo aquele tio chato que você não gosta de conviver, mas ele é da sua família. Ou seja, é tão importante essa questão de pertencer. E aí um jovem, ele acaba nesse emaranhado de emoções negativas, ele deixa de pertencer a esse planeta. É muito sério isso, é muito sério, e acho que todos nós deveríamos nos debruçar sobre isso e prestar atenção nos nossos lares, tão repletos de tecnologia e muitas vezes distanciados desse afeto, pois a alegria, ela vai e abraça o outro. Então tem gente dentro de casa que não dá um bom dia para o filho, ou o filho para o pai, ou passa às vezes semanas sem conversar dentro de casa. Cadê a alegria? Cadê o valor? Porque o valor é o que é importante para você. O seu pai ou sua mãe, que você não fala há 4 anos, deixou de ter valor para você? E é puro orgulho que você não vai fazer um movimento de reatar as pazes? Ou de repente é o orgulho que vai te impedir que você saia do lado Francisco de Assis e reate uma amizade há muito tempo deixada de lado? Essa pessoa deixou de ter valor para você? Ah, mas o outro fez isso e aquilo. Não, essa pessoa é uma moeda de troca. Ou seja, o que eu descobri sobre você, eu vou deixar, eu não vou querer mais saber, porque você pisou no meu pé e acabou. O que a gente viveu, né? Eu não respeito mais e acabou. Você já deixou de pertencer
as minhas memórias, não quero mais saber. Então, a forma como a gente lida com as experiências, ela vai roubando a alegria naturalmente aos poucos. E a gente não consegue perceber porque a gente está tão estressado e desconectado com uma emoção tão básica, que é a alegria no prazer do dia a dia, e também a felicidade que deriva da experiência, do significado da alegria na nossa vida. Autoestima, estima quer dizer, etimologicamente, é medir o valor. Então a autoestima é medir o próprio valor. Então as pessoas com uma autoestima baixa e que muitas das vezes acabam propensas à questão do suicídio devido a uma desvalorização contínua, elas estão dizendo para si mesmas que elas não têm valor diante da vida. O problema não é que as pessoas deixaram de ter valor, mas a partir do momento que ela não enxerga mais que tem valor diante da vida, então nada mais faz sentido. Nós somos seres de signos, de sentido. Se a gente começa a se excluir do universo, ou seja, não tem valor, ou seja, não tem uma missão, Deus não me deu uma missão de algo a fazer na Terra, ou seja, eu não tenho missão nenhuma, estou apenas aqui para um erro. E aí a pessoa, nessa desvalorização, ela quer desistir, ela desiste, ela não consegue perceber outro caminho. Por isso que na forma, aqui, na forma nós temos, não é só a posse do necessário. Tem muitas famílias abastadas que tem tudo, mas a alegria falta dentro de casa. É a consciência tranquila e a fé no futuro, que é justamente o que Jesus veio trazer, que vai nos garantir uma alegria mais permanente. Uma alegria, inclusive, que não vai depender de nenhuma circunstância exterior. Por quê? Porque com a consciência tranquila, ninguém te tira isso. Podem chegar caluniadores, podem chegar invejosos, pode chegar quem for com energia negativa. Você sabe, Senhor, o Senhor sabe que eu faço o melhor. Quando eu erro, eu peço desculpa. No mesmo dia eu tenho coragem de fazer, pedir desculpa. Eu não fico tentando ignorar, achando que o outro tem que vir até mim. Eu não vou lá fazer a minha parte, tentar reatar. Se eu não conseguir, paciência. E fé no futuro, que Jesus veio falar para nós a todo momento, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, pois eu aliviarei esse fardo. Ou seja, existem muitas moradas na casa do Pai. Então, a nossa limitação, a doença física, o câncer, a depressão, tudo isso passa. Quando a gente olha lá de cima, os nossos problemas diminuem de tamanho. A doutrina espírita ela faz isso com a nossa consciência. Ela nos tira da materialidade de achar que o circuito da vida é apenas circular aqui na Terra e nos alça, nos coloca acima. E a gente vê, não, eu vou ter paciência, porque eu sei que a aflição que eu passo não é à toa. Inclusive, Chico falava, que eu estou bem, eu estou alegre. Perguntando, Chico, como é que você está? Eu estou muito feliz, muito alegre. Tirando uma dorzinha de cabeça, tirando uma dor na perna, tirando passei mal do coração, tirando isso, aquilo, depois da 20 listas, lista com 20 itens, não, eu estou bem, eu estou alegre, eu amo a vida. Porque não está circunscrito a nenhuma condição nem orgânica, nem exterior. Quando a gente começa a entender isso e busca o Cristo na nossa vida, ele nos transforma, conforme Paulo de Tarso falava. Não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. E essa alegria ninguém tira de Paulo, a ponto dele olhar para o carrasco. No final da vida dele, o carrasco treme por ser ele o instrumento do mal, da ignorância humana, para tirar a vida de Paulo de Tarso. Fala, faz o teu trabalho, eu me apiero de vós, porque você está a serviço da ignorância humana, eu estou a serviço do Cristo. Eu com alegria, faça. Então, Paulo ele nos traz muitos ensinamentos. Vamos ver mais, vamos buscar participar dos estudos da casa, do estudo das terças-feiras. Vamos buscar aprender mais sobre essa doutrina, porque a gente só vê televisão com um monte de coisa ruim acontecendo e a gente acha que a vida só tem isso. E quando a gente se alimenta do Evangelho, lê o Evangelho, a gente muda
esses elementos que estão no mar de nossa psique, do inconsciente, aos poucos o nosso próprio inconsciente vai mudando as informações. Talvez você comece a sonhar com soluções em relação ao seu dia a dia, e você vai conseguindo transformar o seu inconsciente a ponto de você naturalmente buscar mais e mais esse crescimento espiritual. Interessante, Albert Einstein falando sobre a questão da felicidade. Ele estava em Tóquio e estava sem dinheiro de gorjeta para dar pro funcionário lá no hotel, numa das conferências, né, que ele participou. E aí ele escreveu no papel um conselho, assim: espero que esse conselho te ajude, muito mais do que qualquer gorjeta que eu fosse te dar. Realmente foi algo que ficou, algo que ajudou também outras pessoas. E ele fala assim: uma vida simples e silenciosa traz mais alegria do que a busca do sucesso em um desassossego constante. A questão da posse do necessário não quer dizer que você precisa abrir mão de tudo, mas é você também perceber se você não está pegando coisa demais. Tá? Com muitos projetos, 300 mil projetos, às vezes aquele processo de querer crescer, de querer reafirmar o seu valor, porque você não está reconhecendo o seu valor. Então você precisa, na força bruta, mostrar para a vida que você tem valor. E aí fica naquela força bruta, buscando ter para mostrar ser o que não é. E isso vai sendo uma máscara que vai nos distanciando da espontaneidade, simplicidade, que são os ingredientes de uma alegria mais permanente, que tem conformidade com o que Jesus nos traz. Então, não fica buscando com sangria desatada tanta coisa. Perceba que perto de você Deus já trouxe elementos de muita alegria. Será que faz parte do seu projeto de vida uma corrida desenfreada, ou Deus prepara um trabalho para ti, uma missão para ti junto aos homens, que tem mais a ver com essa harmonia, algo que faça a sua alegria ir crescendo cada vez mais? Primeira canção que a gente vai cantar, fala assim: do suor do vosso rosto angariareis o pão, do estertor de vossos partos o maná da evolução. Então, com o nosso trabalho é importante a gente trabalhar. A gente quer construir nossa vida, a gente pode ter conforto, a gente pode, só não pode esquecer de ser amigo, só não pode esquecer que o outro também está na mesma evolução que você, só não pode esquecer de ficar muito tempo fora de casa trabalhando e esquecer de levar alegria aos seus dentro do lar. Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão. Do suor do vosso rosto angariareis o pão, do estertor de vossos partos o maná da evolução. Viver é crescer e crescer é sofrido, caridade, oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida dor, bendito Consolador. Vamos levar nossa vida com mais leveza, com essa leveza dessa música. Vamos cantar junto de novo. Caminheiro no caminho,
emoção do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto, angariareis o ramo, do esplendor de vossos partos, uma nada evolução, viver é crescer e crescer é sofrido, caridade, oração, alívio do coração. Semeador, semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentir a dor, bendito Consolador. De novo, semeador, semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentir a dor, bendito Consolador. Então, caminheiro no caminho, vocês são os caminheiros também. Existem outros irmãos há mais tempo, né, que demoraram um pouco para aprender, e aí fala a música da expulsão do paraíso, ou seja, os cabelinos, inúmeros irmãos de outros homens que vieram à terra, ainda descobrindo que não é o ter conhecimento, que não é o ter posses, não é o ter poder, que é o que faz com que eles vão se expandir a alegria. Não é dessa alegria que a gente está falando, a alegria do domínio, a alegria de reafirmar o ego em detrimento do irmão. O espírito imortal ele vai descobrindo que a verdadeira alegria é uma alegria que se expande e que promove também a expansão de outros irmãos de caminhada. Então, gente, como é que vai a alegria dentro de casa? Depois dessa reflexão que a gente fez aqui, você está levando alegria no seu lar? Ou você está muito tempo fora de casa, porque talvez o ambiente doméstico já está insuportável e você, ou um jovem da sua família, prefere passar vários e vários dias na casa dos outros do que na própria casa? É duro de falar isso, mas acontece. Acontece. Quando a gente não sabe improvisar a alegria, acontece às vezes da gente se perder todos os dias. Então a gente vai deixando algo importante pelo caminho. E talvez lá na frente você, com todas as suas posses, vai olhar: eu não vi meu filho crescer. Eu não tive a alegria de acompanhar os seus deveres escolares e talvez nem perceber como eles cresceram tão rápidos. Então, se pesa, se às vezes nosso coração, nossos olhos se enchem de lágrimas e nosso coração fica angustiado, também é uma emoção importante dentro das emoções básicas para nos mostrar aonde estamos diante da vida, para onde deveríamos ir. Então, ainda é tempo de promover a alegria, ainda é tempo de resgatar os nossos relacionamentos, ainda é tempo de ser gentil, de sorrir dentro de casa, de ser tolerante e paciente, porque o primeiro sorriso, ele desmonta aquele que está fechado, porque o outro vem com pedras na mão e você sorri, mas um sorriso sincero daquele que quer ver o outro crescer, e você pega de uma surpresa e as pedras, elas caem no caminho. Então ninguém é afeito à gentileza. Se você faz o primeiro movimento, como tiveram pessoas que fizeram comigo, eu bravo ainda, descobrindo a alegria interior, ainda imerso nas questões negativas do processo de crescimento, e um sorriso desmontava muitas das vezes. Importante. Eu vou pedir a gentileza da casa de mais uns minutos, pode?
Então essa outra canção que a gente vai... Quando você pensa agora em alguém de casa, ou talvez alguém que você sabe que o relacionamento podia ser melhor, pensa nessa pessoa, escuta a canção, ou cante junto. Eu quero falar para você da alegria que vem do meu coração. Vou te ver aqui cantando. Vem, veja através dos olhos meus a alegria e a gratidão por Deus. Vou te ver assim, contente. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas noites frias, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe sim, mas por te amar sinto você perto de mim, e teu coração contente, unindo a nossa voz e nosso coração, abraçaremos todos nessa oração. Quero ver você sorrindo. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Jesus, Jesus, abençoando sua vida está, alimentando o seu sonho mais feliz, pra te ver feliz e amando. Vá, siga cantando uma canção de paz, leve Jesus nos gestos de paz e perdão, cante sinto amor em tudo. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas frias, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você vê que eu comecei o acorde aqui, amigos para sempre. Eu pensei assim, por que não subir mais a vibração? Botar um Ré ao invés de outro acorde. Então, fazendo uma metáfora com a nossa vida, às vezes o acorde, há muito tempo já, no Lá menor, na dor, na tristeza, sofrimento. Se você botar acordes, né? Bota um acorde, uma música mais elevada, quebra um pouco a sintonia, e a alegria então será a flor de cada dia que você terá a oferecer ao irmão. É muito fácil a gente querer viver perto de pessoas felizes, mas o trabalho mais bonito é nós oferecermos a Deus o nosso coração mais feliz. Deus não quer sofrimento, não quer que a gente fique num poço de tristeza. Ele quer que a gente descubra a vida e se abra. Então é como se Deus se cantasse pra gente. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações,
nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. E aí, para a gente ir concluindo, Carl Rogers, que eu citei, né, que foi um inspirador, que inspirou o CVV na sua abordagem atual. Ele tem uma passagem muito bacana no livro dele, Um Jeito de Ser, Experiências em Comunicação, da década de 80. Tornar-se pessoa. Quando percebem que foram profundamente ouvidas, as pessoas quase sempre ficam com os olhos marejados. Acho que, na verdade, trata-se de chorar de alegria. É como se estivesse dizendo: graças a Deus alguém me ouviu. Alguém que sabe o que significa estar na minha própria pele. Nesses momentos tenho tido a fantasia de estar diante de um prisioneiro em um calabouço, que dia após dia transmite uma mensagem em código Morse. Ninguém está ouvindo? Alguém aí? E um dia finalmente escuto algumas batidas leves que soletram, sim. Então, é preciso olhar mais para o irmão. É preciso a gente saber que o nosso paradigma não é o único, que o outro pode estar apenas com elementos de tristeza na sua vida e não sabe como sair dali. Você talvez não tenha resposta, o outro não quer resposta, ele quer acolhimento. O irmão não quer resposta para tudo na sua vida, ele quer acolhimento. Ele quer que você olhe no olho, compreenda o que ele está falando e querendo expressar. Às vezes ele nem consegue falar e você diz tudo o que o outro queria dizer. E só o olho no olho de verdade consegue fazer isso. Então isso faz com que a gente pense que a gente não está muitas das vezes olhando dentro dos olhos de quem a gente diz amar. Ou seja, talvez a gente ache que o outro está bem quando oculta uma tristeza e não está sabendo produzir alegria na sua vida. Então não chore tempo perdido. Vá arregar-se as mangas, porque sabe que há sempre tempo um momento de sorrir. Como é que está a sua felicidade interna bruta? Já que a gente fala de felicidade interna bruta dos países, por que não falar da felicidade interna? Você é um planeta repleto de experiências de várias encarnações. Não está na hora de você esquecer, muitas das vezes, os tormentos das vidas passadas e olhar para frente e arregaçar as mangas com o que você tem nas mãos para modificar? Como vai o brilho dos seus olhos? E esse brilho aqui, a primeira vez que eu olhei nesses olhos, eu achei que eram olhos de tristeza. Por causa, eu imaginei as lutas, né, as dificuldades que esse espírito jovem aqui deve ter passado até ele chegar com uma ação social que leva a música, né, até as comunidades. Mas o que eu não vi foi a alegria nos olhos dele. Eu estava vendo a tristeza de um fardo, de uma vida difícil. Quando depois, olhando bem, eu comecei a perceber que eu estava projetando muitas das vezes as minhas inquietudes e tristeza no olhar do irmão, e sem perceber que esse é um olhar, mesmo no choque das sombras nasce a luz, mesmo nos momentos difíceis a luz ela floresce. Então aqui, assim como esse jovem toca o violino e tira os acordes, ele também está extraindo do seu coração, das cordas do seu coração, a emoção mais bonita que o ser humano pode sentir, a felicidade de se descobrir potente filho de Deus. Como vai a criança interior? Então eu vou pedir a gentileza. A gente passou uns minutos, mas vai ser importante o momento de agora. E aí eu vou pedir, pode desligar o vídeo, né? Lembrando, felicidade é apóstolo necessário, mas a consciência tranquila, mais a fé no futuro, que Jesus nos ensina. Tem uma canção para a gente. Depois vocês podem brigar comigo, que eu estou passando o horário, mas eu realmente acho que é importante fazer esse movimento. Então eu vou pedir para que vocês sentem da forma mais relaxada no corpo, na cadeira. Assentem o seu corpo de uma forma bem agradável, bem em harmonia.
desligar as luzes. Então eu vou pedir, a gente vai fazer uma reflexão agora. Vai precisar, pode aumentar mais o som. Como vai a nossa criança interior? A gente fala tanto de alegria. Como é que faz para produzir alegria? Então a metáfora da criança interior nos ajuda a nos conectar com parte de nós que por vezes ficou perdida lá no passado, incompreendida. Hoje podemos ir ao encontro dessa criança que somos nós e falar com ela. Podemos dizer-lhe o quanto a amamos e dedicar algum tempo a brincar com ela, a ouvi-la. Feche os olhos. Faça algumas respirações profundas. Inspire, ventile os seus pulmões. Perceba as sensações do seu corpo à medida que expira e solta o ar. Imagine que está a descer umas escadas com 10 degraus. Você está em frente a essa escada e você vai descer essa escada. Cada degrau vai levá-lo mais fundo a um estado tranquilo, seguro, e que você vai se sentir muito bem, muito confiante. Descendo até do 10 a 1. 10, 9, 8. E à medida que você vai descendo, você vai se sentindo mais protegido, mais seguro, mais confiante. 7, 6, 5. Mais tranquilo, mais em paz, mais confiante. 4, 3, 2, 1. Pronto, você desceu as escadas. Agora perceba o lugar, o jardim onde você está nesse momento. Um lugar criado por você, onde você somente sente emoções positivas. Agora, nesse jardim existe uma criança. Uma criança que representa a alegria, a sua alegria interior. Convide essa criança a se aproximar. Veja como essa criança, ela se apresenta para você. Apresente-se, fale o seu nome e diga que você é um amigo do futuro que veio para brincar com ela. Ouça o que essa criança tem para lhe dizer. Se sentir vontade de dizer alguma coisa, faça agora. Diga a essa criança o quanto você a ama, que vai estar sempre com ela, a proteger durante o seu crescimento. Dessa forma, a criança interior pode crescer segura, sabendo que tem você, amigo do futuro, que estará sempre para lhe ajudar a abraçar, independente do que ela fizer.
Agora despeça-se dessa criança, dê um abraço repleto de alegria. E depois, combine um próximo encontro para estarem juntos novamente. Agora, vamos subir a escada. Suba a escada, a mesma escada por onde você desceu. 1, 2, 3. E à medida que você for subindo, você vai sentindo mais alegria, mais harmonia. 4, 5, 6. Mais alegria, mais felicidade e paz interior. 7, 8, 9, 10. Agora volte a sentir o corpo, a sentir os dedos, os pés, as mãos, a sentir. Balança um pouco o corpo, se ajeita na cadeira e pode abrir os olhos quando assim sentir melhor. Então, vamos abrir os olhos. Espero que tenham refletido sobre a alegria. E lembre-se, dentro de vocês existe uma criança que um dia ficou lá na estrada, estava a chorar. Se você tem 44 anos, talvez você tenha 44 crianças, 44 porções de você, partes ainda não trabalhadas e não sentidas ainda. Então se dê a oportunidade de sorrir mais. Abrace a criança que um dia você foi e leve no sorriso no adulto que ficou. Que assim seja. E aí eu vou pedir a Cris fazer prece.